Ricardo, depois de me teres dado a primeira entrevista, que apenas foi divulgada no Notícias Sem Censura, um grupo que eu mantenho no Facebook, foste pressionado por alguém ligado ao processo? Fui pelo Diz André, pela Felícia, pelo meu advogado, pela Catalina. Como é que foi? Encontraste-te com eles? Sim, encontrei-me, eles vieram buscar lá o sítio onde eu estava, vieram ter comigo, armaram um grande barraco em frente aos meus colegas, a chamar de mentiroso, de aldrabão, de porco. Foram ao mesmo tempo ou foram situações diferentes? A Felícia... Foram duas vezes. Depois veio o inspetor da PJ, mais um amigo. A primeira vez foi a Felícia Cabrita? Foi. E a segunda vez foi o Diz André, que veio buscar alguém, mais um amigo dele, e levou-me para a casa da Felícia. E nessa casa estava a Catalina, estava a Felícia, e estava o Diz André, mais um amigo dele. O que é que eles queriam que tu dissesses? Eles perguntaram porque é que eu estou a mentir agora, que sabiam que tu me tinhas pago dinheiro para eu agora estar a falar isto. Eu disse não, eu disse que era a verdade e que só estava... que já chega tanto a mentira e de... chega disto, isso é mentira, isto tem que acabar. E eles sabem que é mentira? Sabem, então sabem. No âmbito deste processo, foste levado a acusar alguma pessoa? Fui. Quem? Foi o Carlos Cruz, que foi o inspetor Alcino, do CDPJ. E o Ferro Rodrigues e mais o Paulo Pedroso, que foi a doutora Catalina. Catalina Peixana é que te pediu para acusares o Paulo Pedroso e o Ferro Rodrigues? Ela explicou-te porque é que tinhas que acusar esse... Não, mas acho que eles eram inimigos, ou não sei, ou não se davam, ou que não tinham posto ela no posto que ela queria, ou uma merda assim, não sei. E o Alcino? O Alcino foi, eu cheguei à PJ, e ele perguntou-me se eu nunca tinha estado com o Sr. Carlos Cruz. Eu disse que não, ele disse, não, mas é mentira, eu sei que tu estavas lá, porque é que não dizes, eu sei. E depois ele, como disse que sabia que eu estava lá, não é? Eu disse que sim. Limitaste-te a confirmar, então? Claro, então. Eu tinha dito que não a primeira vez, não é? Eu disse, não, eu nunca tive com ele. E ele próprio me disse, mas eu sei que estiveste lá. Então, já que ele afirmou isso, eu disse, está bem, pronto, se tu sabes, se a própria Polícia Judiciária sabe, nem eu sei que estive lá, pronto, vamos. Ricardo, na gênese deste processo, tu és um dos mais velhos, uma das testemunhas mais velhas. Sou mais velho. Conhecias as outras testemunhas? Isso. Como é que as conhecias? O da Paredes conhecia-se da vida, que a gente andava... E quando ele estava no colégio, eu já estava cá fora, mas a gente encontrava sempre, a gente andava a roubar juntos, a gente tinha os clientes quase juntos, e a gente encontrou-se, e quando o Bibia foi preso, eu e o Lavaredas tivemos a ideia de montar um escândalozinho. A ideia de montar o escândalo do processo foi vossa, tu e do Lavaredas? Foi. E foram vocês que foram então buscar depois as outras testemunhas? Foi. Portanto, estão todos a mentir? Todos. Tens a certeza disso? Tenho. É absoluta. Absoluta? A história de Elvas é... Não, isso é mentira. E o prédio nas Forças Armadas? Eu acho que é mentira. Eu nunca lá fui, não é? E o Lavaredas também nunca lá foi. Tu falavas com o Lavaredas sobre isso, não falavas? Claro. A gente contou uma história e inventámos uns sítios, não é? Isso era assim. Tu chegaste a estar com o Ricardo Neves, outra testemunha deste processo? A estar como? A estar sim, com ele, no âmbito? Sim. E nessas conversas com o Ricardo Neves, falavam do processo? Sim, ele também. Ele não disse com a boca toda a dizer que tinha mentido, mas disse que tinha feito como eu, mandava para o ar, não é? A gente dizia 3, 4 nomes e eles apanhavam, não é? Então, era assim, senhor. Portanto, foi fácil mentir à Polícia Judiciária neste processo? É fácil. A polícia está lá para ser enganada. Diz-me uma coisa, estás arrependido daquilo que fizeste? Estou pela vida das pessoas. Eu antes não tinha muita consciência quando eu era mais novo, quando no início do processo. Agora sim, as pessoas já têm filhos, já destruíram a vida toda, não têm nada quase. Por 5 ou 6 putos conseguiram destruir a vida dessas pessoas que não tinham nada a ver, não. A gente fez isto um bocado por... O Carlos Silvino, na entrevista que dá, diz que alguns de vocês que foram agredidos nos interrogatórios na Polícia Judiciária, é verdade? Não era bem agressão, não é? Mas era agressão psicológica. Não era bater. Essa agressão psicológica passava por quê? Se não falassem, acontecia alguma coisa? Sim, estávamos fedidos, ou se não contássemos assim a verdade, que a gente aqui ia pagar, a gente aqui ia preso, não sei o quê. Está bem.
A gente, nos primeiros interrogatórios, se tu fores ler, a gente diz toda a verdade, né? A gente diz, fomos abusados por 5 ou 6 pessoas dentro do colégio. E eles, claro, Carlos Cruz, claro isto, mandavam para o ar, mesmo no álbum de fotos, se a gente ficasse com uma duvidazinha, estás a ver, se era a gente pôr mais um em um saco, está a ver? A gente não sabia o nome e eles apontavam, este chama-se assim, está bem. E a gente já sabia. E então acusavam, não é? Claro. O nome do Carlos Cruz é referido pelo Bibico e por algumas testemunhas como sendo frequentador da Casa Pia há mais de 20 anos. Isso é verdade? Diz-se que o Carlos Cruz frequentava e que o nome do Carlos Cruz era referenciado na Casa Pia há mais de 20 anos. Sim. Isso é verdade? Não, eu nunca ouvi, pá. E eu fiquei lá na Casa Pia, eu fui dos alunos que fiquei lá mais tempo e nunca ouvi. E se ouvíssemos era dos concursos, porque havia miúdos da Casa Pia que íamos aos concursos da RTP, da SIC, estava daquela cena dos jogos que havia na RTP ao sábado, lembras do Cyborg? A gente era convidados para fazer plateia. Não era, o homem nunca foi falado na Casa Pia como pedófilo ou como ele usava de miúdos. Eu nunca ouvi e tenho a certeza que do meu colégio e do meu tempo nunca ninguém ouviu. O Pedro Namora tem algum contacto contigo no processo? Tenho. Qual? Ele contactou-me, disse que gostava muito de mim, que eu tinha uma grande coragem, que eu tinha que os matar a todos, tinha que matar tinha que matar o Carlos Cruz para dar força ao CS, que destruir a minha vida. E eu ainda entrei um bocadinho nesse filme, estás a ver? Ainda entrei um bocadinho. Mas pronto, isso é tão mentira que eu depois caguei para isso. Além dos 50 mil euros que receberam de indemnização do Estado, alguém te ofereceu mais dinheiro? Sim, 35 mil euros, mas isso ofereceram às outras testemunhas também. Disseram que se a gente aguentasse até ao fim do processo, até o 3 de setembro, né? Que a gente ainda tinha a ganhar 35 mil euros. Se aguentassem, ou seja, se mantivessem as versões? Sim. E havia alguma condição? Era não falarem com ninguém, é isso? Sim, era não falarem contigo. Não falarem comigo? Sim. Se falassem, perdiam esses 35 mil euros, é? Claro, tá. Se dessemos já alguma entrevista aqui. Esses 35 mil euros, como houve recursos, alguém vos disse depois alguma coisa? Ou não? Nunca mais falaram nesse dinheiro? Até eles nos prometeram uma viagem de barco no final do processo e até hoje o barco chama-se há muitos, mas já não está lá dentro. A determinada altura, Ricardo, a determinada altura eles percebem que tu és meu amigo no Facebook. Sim. O que é que aconteceu quando eles souberam que tu me tinhas pedido amizade? Toda a gente virou-me as costas, o meu advogado disse que eu tinha que falar com o meu outro advogado e eu só tinha ele. Viraram-me todas as costas, disseram que eu era um vendido, que eu era um cabrão, um porco, e como tu deste a mensagem assim da polícia do Hotmail, não, pronto. E disseram-te alguma coisa? Na altura tu ainda não me tinhas dado a entrevista, o que é que eles... Disseram que eu tinha que se não falassem contigo, eu sou uma das testemunhas que tenho direito aos 35 mil euros que a Casa Pia ia nos dar. Portanto, ou seja, voltaram-te a lembrar a história dos 35 mil euros, é isso? Sim. Mas depois eu tomei a decisão de falar contigo, porque já estou farto da mentira, já... Chega. Já chega.